boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, hoje gravado aqui diretamente das dependências da Rádio Serra, que é o Centro Regional de Radioterapia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Dezembro Laranja. É um mês que tem como meta a divulgação e a prevenção antecipada, precoce a respeito do câncer de pele. É isso mesmo, vamos entender um pouquinho sobre essa demanda, o que é o câncer de pele, consequências, sintomas. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Paulo César Canari, que é radio-oncologista e vai dividir com a gente um pouquinho dos seus conhecimentos. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso programa hoje falando do Dezembro Laranja. Bem-vindo, Dr. Canari. Boa tarde, Carla. Obrigado pela oportunidade e a quem está assistindo também. Maravilha. A gente vai falar sobre o Dezembro Laranja. Vamos começar do começo, né? Assim, o que é o Dezembro Laranja? O Dezembro Laranja, você já deve ter notado que existem várias campanhas com o mês colocando uma cor, adotando uma cor, né? Sim. Então, assim como tem os mais conhecidos é o Outubro Rosa, que é do câncer de mama, o Novembro Azul, que é um pouco mais recente, o Outubro Rosa já tem talvez mais de 10 anos, o Novembro Azul, que talvez tenha 5, 6 anos, que é do câncer de próstata, e o Novembro Azul, desculpa, e o Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia e é uma campanha para chamar atenção para os cuidados e os perigos e a prevenção do câncer de pele, todos os tipos. Aproveitando que é justamente o mês em que as pessoas começam a ir para a praia, começa a exposição solar e que o sol começa a ficar mais forte. Quando a gente pensa em Dezembro Laranja, então a gente está falando nesse mês em que a gente está chegando no verão. Exatamente. Né? Tem mais incidência dos raios ultravioletas e todos aqueles que a gente às vezes não sabe muito bem o nome, mas que a gente tem que se precaver de alguma forma. Não é só andar por aí, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado em todas as coisas, até mesmo para sair de casa para fazer uma breve caminhada. O que é na prática um câncer de pele? Bom, um câncer de pele é uma alteração nas células de toda a pele. A sua incidência é maior em áreas expostas, então região do rosto, não é? Principalmente as áreas de cima. Então, quando eu falo ponta de nariz, ponta de orelha, a região da sobrancelha, a região aqui da bochecha, do malar. Quer dizer, essas áreas a incidência é maior do que, por exemplo, debaixo do queixo, que está sempre na sombra. Certo. Entende? E também braços, mãos, não é? Nos homens que não tem que são carecas, no couro cabeludo também. E também em toda a pele. A incidência é maior em pessoas que trabalham expostas, tipo pescador, tipo lavrador. O lavrador usa muito, né? Não usar uma camisa, não usar uma proteção, não usar um chapéu. Então esse tipo de pessoas é que são correm mais risco. E também o que a gente chama de rato de praia, né? Que fica exposto na praia durante muito tempo, durante vários dias no verão. Maravilha. Quando a gente pensa em câncer de pele, a gente sabe que existem alguns tipos, né, de células, de tumores. Sim. Como é que a gente pode definir o que é um câncer e o que é um outro tipo de ferida, de machucado ou de pinta? Bom, vamos começar assim. A gente pode classificar em dois grandes grupos os cânceres de pele, que são os tumores tipo melanomas e não melanomas. Certo. Né? Os melanomas, eles se originam de células de uma pinta, de um sinal, que são os melanócitos, que são células escuras. E os não melanomas são os epidermoides e os basocelulares. São dois grandes grupos dos não melanomas. Os basocelulares e os epidermoides. Os epidermoides são de células
da parte mais superior da derme, e os basocelulares, que o nome já diz, basocelulares, são da base da derme. São umas células que ficam embaixo na derme. Desses, o melanoma é o mais perigoso, digamos assim, é o mais bandido, porque ele é um tumor, se ele não for diagnosticado muito precocemente, ele pode ser fatal. São tumores muito agressivos. E aí a gente fica pensando em questões básicas, né? Você não consegue imaginar essa frase, tanto o telespectador como eu também. Câncer de pele fatal. É fatal. Os melanomas, uma boa parte dos melanomas são fatais, que são justamente os melanomas diagnosticados mais tardiamente. Existem melanomas que inclusive nascem debaixo da unha. Não é? E são melanomas que precocemente se irradiam, se dão metástase para gânglios linfáticos. Já os tumores, digamos assim, não melanomas, os basocelulares e os epidermoides, são tumores com uma evolução mais arrastada. Dentro desse grupo, o grupo dos basocelulares, são tumores que podem se alastrar pela pele, podem ser até profundos, mas eles são tumores que não dão metástase, ou seja, são tumores que eles se localizam naquela região, podem crescer, podem inclusive destruir tecido. Por exemplo, um basocelular de orelha pode destruir a orelha, mas ele não dá metástase. Então, se você conseguir retirar esse tumor com margem de segurança, ou fazer uma radioterapia com margem de segurança, você cura. E os tumores de pele curam os não melanomas curam em mais de 95%, 99% dos casos. Os basocelulares, muito mais que os epidermoides. Os epidermoides podem ter metástase para linfonodo e pode ter metástase à distância, assim, pulmão, cérebro, osso, pode ter. Mas os basocelulares não. Então, o risco é o seguinte: os basocelulares não matam, ou não posso dizer que não matam, porque eles podem ser tumores muito agressivos, que eu tenho pacientes que o tumor ele invade metade do rosto. Então são tumores que às vezes o tratamento é mutilante. Os epidermoides são tumores muito curáveis também, e os basocelulares, se diagnosticados precocemente, perfeitamente curáveis, se não, são fatais. E daí a importância da gente ter um diagnóstico precoce para saber diferenciá-los e saber aonde agir. Quando o nosso telespectador consegue entender que uma pinta não é adequada, que uma mancha não está correta, que aquela coisa na pele, porque a gente fica pensando em sintomas. Entendi. Né? Quais são esses sintomas? Quando buscar tratamento? Onde buscar? Como é que é esse momento para o paciente de uma forma geral? Bom, dentro dos melanomas fica uma coisa muito fácil da gente existe uma regrinha chamada regra ABC. ABC de bordas, de cor e de aspecto. Certo. Aspecto, borda e cor. Então, um sinal, uma pinta, ela pode ter um aspecto, quando ela muda o seu aspecto, ou quando ela muda a sua cor, ou quando as bordas se tornam mais invasivas, a gente pode inferir que está havendo alguma alteração nesse sinal. O que é borda invasiva? A borda invasiva é quando você nota que ele está mudando de tamanho. Ele, por exemplo, ele vai crescendo. A pinta não é mais aquela bolinha. Não é mais aquela bolinha. Eu tenho uma bolinha aqui. É uma bolinha endurecida. Ela tá aqui a vida inteira. Exatamente. Aí, de repente, essa bolinha, ela começou a coçar, ela começou a doer, ela cresceu. Às vezes você machuca e sangra um pouquinho, você acha que sangrou porque você machucou, mas na realidade não é bem esse o ponto. Então, isso é a característica de que pode estar havendo, e na grande maioria isso é verdade, uma diferenciação dessa pinta para um melanoma. Né? Já os tumores basocelulares e epidermoides, eles começam geralmente com o que a gente chama de ceratose, que é uma espécie assim de uma hipertrofia ao sol. É aquela pessoa que tem aquela pele pouco hidratada, que tem uma espécie de saem umas casquinhas da pele, como se fossem umas escaminhas da pele. E algumas dessas regiões escaminhas viram uma feridinha muito pequena. Se a gente fosse tentar fazer uma comparação indevida, pele de recém-nascido, que fica uma coisa assim... A pele de recém-nascido é uma pele hidratada. Ela pode ser rugosa,
mas ela é hidratada. Não, é uma pele de velho mesmo, uma pele envelhecida. Pele envelhecida. Em qualquer idade, aquela pele envelhecida, então, que sai casquinha. Porque isso tem até uma explicação técnica que você mesmo falou dos raios ultravioleta. Sim. Existem os UVA e os UVBs. Isso. O UVA e o UVB, eles têm comprimento de onda um pouquinho diferente, sendo que o UVA, ele é muito mais responsável pelo envelhecimento, porque ele chega mais profundamente, que ele tem um comprimento de onda mais curto. E o UVB, que tem um comprimento de onda mais longo, ele chega mais na superfície e pega mais e dá mais câncer. Então, um envelhece mais porque ele atinge mais os vasos, a microvascularização da pele. E os outros são mais superficiais, atingem as células da superfície e dão mais câncer. Mas os dois são prejudiciais. Se os dois raios são prejudiciais e podem no futuro causar um câncer, a gente está falando que tomar sol é inadequado? Não, não é inadequado. O sol, inclusive, é importante, principalmente... Para a vitamina D. Exatamente. Então, quer dizer, a vitamina D, ela, na realidade, você não ingere vitamina D. Você ingere um precursor da vitamina D que precisa ficar exposto ao sol. Quando você toma sol, o sangue que está passando pela tua pele, que recebe a luminosidade do sol, ele transforma esse precursor em vitamina D. Certo. Isso é importante para os ossos, para a fisiologia, principalmente feminina. Não é? Então, é importante, mas o problema do sol é justamente o sol do meio-dia, entre as 10 e as 3, 4 horas da tarde. Por quê? Porque é nessa hora em que os raios solares estão, que a gente chama de sol a pino, que os raios solares estão mais na vertical. À medida que o sol vai se distanciando e vai chegando no horizonte, esses raios solares ficam mais oblíquos. E quando eles ficam oblíquos, eles precisam atravessar uma camada de atmosfera maior. Então eles são mais filtrados. E eles sendo mais filtrados, ele atinge menos a superfície. Então essa cota de sol que a gente tem que tomar cotidianamente tem que ser antes e depois. Não é proibido, evidente, não é proibido tomar sol ao meio-dia ou ir na praia. A gente acaba indo, né? Acaba você tendo que trabalhar e tudo mais. Sim. Mas o importante é você, sabendo nesses horários, sair protegido. Se tiver muito sol, não usar uma blusa muito curta, pode usar uma blusa de manga comprida, usar um chapéu, usar um óculos escuro, usar protetor solar, entende? Vai pela sombra, não vai pelo sol. Entende? Então isso tudo é importante. A gente vai fazer um breve intervalo, volta dando continuidade com esse bate-papo. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Paulo César Canari sobre o Dezembro Laranja e esse mês em prol da prevenção e detecção precoce dos cânceres de pele. Quando a gente estava falando no próximo bloco sobre prevenção, queria que a gente pontuasse questões bem práticas. Óculos escuro, por que é importante? É importante porque filtram os raios, tanto o VA quanto o VB. E a gente tem câncer de olho? Tem, existem câncer de coroide, câncer de pálpebra. Pálpebra é uma área, e a pálpebra especificamente, já que você tocou no assunto, é uma área, existem áreas no corpo, já falando em tratamento, certo, porque eu acho que o assunto... Claro, vamos chegar lá. Existem algumas áreas em que é muito difícil fazer uma cirurgia que não fique com uma sequela razoável. Certo. O olho é uma delas. Esse sulco nasogeniano que a gente chama, entre o canto da boca e o nariz, o próprio nariz, a região da orelha, todo o pavilhão auricular, são regiões que, se você tiver um tumor ali, você tentar retirar esse tumor com uma margem de segurança, você imagina um tumor, por exemplo, numa pálpebra, com meio centímetro de diâmetro, é um tumor pequeno, fácil de você controlar. Né? Imagina esse tumor na pálpebra ou esse tumor no ombro.
No ombro é muito simples. Ok, você retira ele com uma margem muito grande de segurança. Numa pálpebra não. Se você tirar com uma margem meio centímetro de segurança, que não é uma margem ótima, mas é uma margem pelo menos razoável, o paciente já vai ficar com dificuldade para fechar o olho, vai ficar lacrimejando, não vai dar uma infecção. Então, muito mais do que estética, quando a gente fala em óculos escuros, a gente está falando de saúde. Também. Então, só continuando, esses casos em que a cirurgia é ruim, o melhor tratamento é a radioterapia. Que aí eu já estou dentro da minha área. Já está dentro da sua área com os dois Porque pés. a radioterapia, ela causa uma lesão nas células tumorais e as células que estão em volta continuam ali. Então vai ficar evidentemente uma pequena cicatriz de meio centímetro de diâmetro, que é onde estava o tumor, mas o resto fica tudo intacto e normalmente é sem sequelas. Né? Quando a gente fala, e vamos puxar então para o tratamento, em tratamento de cânceres de pele, a gente tem muita relação, de lesões superficiais, né? A gente tem muita relação com a radioterapia. Sim, sim. A maioria dos cânceres de pele são em áreas expostas e áreas de fácil acesso. Então, por exemplo, braço, dorso, peito, perna, e até em algumas áreas do rosto, na testa. É fácil fazer uma cirurgia e a cirurgia é até o melhor método sim, porque é um método muito mais rápido. Em 5, 10 minutos o cirurgião tira com 3, 4 pontos uma lesão pequena. Nessas áreas que eu falei para você, principalmente no rosto, áreas de dobra também, ou áreas em que o tumor é muito grande, uma cirurgia seria muito lesiva, a radioterapia, o papel da radioterapia é muito importante. Quando a gente pensa em cânceres de uma forma geral, a gente está acostumado a falar de tratamentos conjuntos. Quimioterapia, radioterapia, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. Nos casos de câncer de pele também existem essas necessidades desses protocolos? Existe, mas basicamente para o melanoma. O câncer de pele ordinário, digamos assim, câncer de pele convencional, o vaso celular, zero, quase não tem indicação. Os carcinomas epidermoides, principalmente aqueles que têm invasão ganglionar, muitas vezes, e aqueles grandes em que você precisa fazer uma redução antes de operar ou antes de fazer a radioterapia, pode ter indicação de quimioterapia sim. Não é muito frequente, mas só nos tumores avançados. O melanoma sim, nos melanomas iniciais, normalmente apenas a cirurgia resolve. Né? Nos melanomas mais avançados, em que já tem metástase ganglionar também, ou que tem metástase à distância já precocemente, a quimioterapia e principalmente hoje em dia a imunoterapia, que a gente chama de terapia-alvo, que é um assunto para uma outra entrevista, ou não para uma, mas talvez várias entrevistas, e eu não sou a pessoa mais adequada para falar nisso, mas no melanoma com certeza. Quando a gente pensa em câncer, todo mundo tem muito medo da quimioterapia porque tem os efeitos colaterais muito grandes, né? Então, quando a gente fala que câncer de pele pode ter que ter quimioterapia e que ele é letal, a gente talvez, o nosso telespectador, comece a perceber a gravidade de um câncer de pele. Sim. Né? Nesse contexto de gravidade, queria que a gente voltasse um pouquinho e falasse sobre possibilidades de metástase, porque as pessoas vão entender na prática. A gente está falando de uma lesão que aparentemente é básica, aquela pinta que cresceu e você não se deu conta, mas aquela pinta pode gerar metástase em outros órgãos e ser fatais. Sim. Quais são os principais que acometem? A gente está falando basicamente de melanoma. Sim, né? sim. Como eu já falei, o vaso celular não dá metástase, o epidermoide dá metástase principalmente ganglionar e muito pouco. A incidência de metástase à distância, que a gente chama hematogênica, que é aquela em que a célula tumoral cai na corrente sanguínea e vai se localizar à distância, por epidermoide é muito baixa também. Os melanomas não, os melanomas, pelo contrário, as metástases são precoces e eles se localizam em vários órgãos, mas basicamente nas vísceras, né? Então, fígado, osso, pulmão, cérebro, principalmente. Pâncreas. A gente está chegando no final do programa, queria que você falasse, en passant, assim, relembrando, né, dos cuidados gerais para a prevenção do câncer e o que fazer ao perceber alguma diferença no corpo, no dia a dia, na saúde convencional,
tanto para o câncer de pele como para qualquer outro tipo de doença? Bom, basicamente os cuidados básicos, por isso da campanha do Dezembro Laranja, né? Se expor ao sol em horários mais seguros, que eu já expliquei por quê. Usar uma proteção mecânica de algum tipo, seja um boné, seja um lenço, seja uma bandana, seja uma viseira, né, uma camiseta. Existem esses tecidos hoje em dia que são com proteção, são proteção UVB, né? Isso. Eu tenho um chapéu. Não ter vergonha de sair ao sol do meio-dia com uma blusa de manga comprida. Existem até algumas, você já deve ter observado, que ela tem uma espécie de uma alça que você vem cobrindo a mão até a primeira falange. Né? Então, quer dizer, ele cobre essa região de exposição da mão, que é uma região muito... E a gente pode ver em pessoas mais idosas, você já encontra assim, algumas lesões um pouquinho meio escuras. Isso já é do sol. Isso são sinais de envelhecimento. Você não tem. Ainda não. Eu tenho algumas. Você já tem algumas poucas, Canarinho. Então, quer dizer, esse tipo de lesão é do sol. É de envelhecimento, mas é lesão do sol. Certo. Então, todo esse tipo de proteção mecânica é importante. Também, evidentemente, que é uma coisa que se usa muito, a proteção do protetor solar. Né? Protetor solar, qualquer uma daquelas 15, 20... isso é um pouco, eu não vou dizer que é folclore, porque não é, mas às vezes é um pouco exagero. Não, quanto mais forte a proteção solar, quanto maior o FPS, mais importante. Isso é verdade, mas não é uma verdade absoluta. As pessoas, o grande problema do protetor solar é que as pessoas acham que colocando protetor solar pode ir para o sol, e não é bem assim. Entende? Porque ele filtra o sol realmente, mas não filtra todo o sol. E ainda assim, ele continua com uma grande exposição. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Se você sair ao meio-dia com FPS 60, você está recebendo mais radiação do que você sair às 4 da tarde sem nenhum fator de proteção. Entende o que eu quero dizer? Entendendo. Então esse que é o problema, que hoje uma discussão com relação aos protetores Tem solares. também a questão da aplicação e da reaplicação. Não adianta passar só de manhã e achar que está o dia inteiro protegido. Isso é verdade. Isso os cosmetologistas costumam indicar, que alguns protetores já têm um recipiente que protege um pouco disso, você pode tomar banho de mar e tal, mas isso também é um limite. Você não pode tomar banho de mar, praticar esporte e ficar o dia inteiro com uma aplicação só. Então, de vez em quando tem realmente que renovar aquilo. Depois de algumas horas, 2, 3 horas, o protetor já não está mais, até pela própria transpiração da pessoa. Maravilha, Canari. Obrigada de verdade mais uma vez por despender seu tempo conosco. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa falar de outros tipos Isso não é perda de tempo, é investimento. Investimento de tempo na saúde dos nossos telespectadores. Que a gente sempre fala que se precisar de radioterapia, a gente está aqui, não é isso? Mas que a gente quer mesmo é que ninguém precise. É evidente. Com certeza. Obrigada, foi um prazer. A gente volta na próxima semana com um novo tema. Um abraço grande e até lá. Pronto.